O livro O Discípulo Radical, de John Stott, capítulo 2, Semelhança com Cristo. Segunda parte. Na primeira parte, falamos sobre a base bíblica. Nessa segunda parte, os exemplos do Novo Testamento. Devemos ser como Cristo em sua encarnação. Alguns podem recuar, horrorizados ante tal ideia. Será que a encarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? A resposta é sim e não. Sim, porque o Filho de Deus assumiu nossa humanidade para si mesmo em Jesus de Nazaré, uma vez por todas e sem necessidade de repetição. Não, porque todos nós somos chamados a seguir o exemplo da sua humildade. Assim, Paulo escreve em Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Devemos ser como Cristo em seu serviço. Passaremos agora da encarnação para a vida de serviço. Assim, vamos para o cenáculo, onde Jesus passou a última noite com os discípulos. Durante a ceia, ele tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Quando terminou, ele retomou seu lugar à mesa e disse: Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14, 15. Alguns cristãos acatam a ordem de Jesus literalmente e muitas vezes fazem a cerimônia do lava-pés por ocasião da ceia do Senhor. E talvez eles estejam certos, porém, a maioria aplica a ordem culturalmente, isto é, assim como Jesus fez o que em sua cultura era o trabalho de um escravo, nós, em nossa cultura, não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilhante demais. Devemos ser como Cristo em seu amor. Como escreve Paulo, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5:2. Andar em amor é uma ordem para que todo o nosso comportamento seja caracterizado pelo amor. Já entregar-se por nós é uma clara referência à cruz. Assim, Paulo está nos incentivando a ser como Cristo em sua morte e amar com o amor do Calvário. Percebe o que está acontecendo? Paulo nos está impelindo a ser como Cristo da encarnação, o Cristo do lava-pés e o Cristo da cruz. Tais eventos indicam claramente o que significa na prática ser semelhante a Cristo. Por exemplo, no mesmo capítulo, Paulo estimula os maridos a amarem as esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Efésios 5, 25. Devemos ser como Cristo em sua longanimidade. Aqui consideramos o ensino de Pedro e não de Paulo. Todos os capítulos da primeira carta de Pedro falam do sofrimento de Cristo, pois o contexto da carta é o começo da perseguição.
No capítulo 2, em especial, Pedro incentiva os escravos cristãos e punidos injustamente a suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal. 1 Pedro 2,18. Fomos chamados a agir assim porque Cristo também sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. 1 Pedro 1,21. Tal chamado à semelhança com Cristo, no sofrimento injusto, pode nos tornar cada vez mais significante em muitas culturas, nas quais a perseguição tem crescido. Devemos ser como Cristo em sua missão. Tendo observado o ensino de Paulo e de Pedro, observaremos o ensino de Jesus, registrado por João. João 17, 18, 20, 21. Em oração, Jesus diz ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E ao comissioná-los, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essas palavras têm um significado profundo. Não se trata apenas da versão da grande comissão registrada no Evangelho de João. É também uma instrução para que a missão dos discípulos se assemelhasse de Cristo. Em que sentido? As palavras-chave são: enviei ao mundo. Isto é, como Cristo teve que entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Isso foi explicado com eloquência pelo arcebispo Michael Hansen, que disse: nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores, na solidão daqueles que perderam o rumo. Essa entrada no mundo de outras pessoas é exatamente o que queremos dizer por missão encarnacional. E toda missão autêntica é encarnacional. Aqui, então, talvez as 5 principais maneiras pelas quais devemos nos assemelhar a Cristo em sua encarnação, em seu serviço, em seu amor, em sua longanimidade e em sua missão. No próximo vídeo, nós vamos abordar as 3 consequências práticas da semelhança com Cristo. Até a próxima.